Glórias a Deus. Eu tenho visto, não só eu, né? Mas aqueles que têm assim uma disposição a prestar atenção nas ocorrências espirituais, né? Nas manifestações naturais, que nada mais são do que um reflexo do que está acontecendo no espírito, né? Das coisas espirituais. E nós temos sentido assim, muito rápido as coisas. Elas se tornaram galopantes, né? As coisas andavam devagar. E olha que eu não sou tão velho assim, não, só tenho 58, né? Mas as coisas andavam muito devagar e de repente elas começaram a ganhar uma certa velocidade. Eu lembro da minha mãe, nós acendendo o fogão 5h30, 6 horas da manhã, fogão a lenha, que o papai era pastor lá no norte do Paraná. E nós escolhíamos o feijão um dia antes. Escolhi o feijãozinho bichado, feijãozinho que era bom. Escolhi um dia antes, botava dentro da água, deixava de molho. No outro dia, ali pelas 6 horas da manhã, botava numa panela e aquilo ficava cozinhando até meio-dia, para poder ficar bom. Depois chegou a panela de pressão. Resumindo, agora nós estamos na Air Fry. Air Fry. Não tem gordura, não tem resíduo tóxico. Só tem ondas, micro-ondas só, que nem devem fazer mal nem nada. E as coisas tomaram uma velocidade que é assustador. E o tempo ele tem um poder dado por Deus de mudar todas as coisas. Uma geração vem, outra geração vai, já começa por aí. Nasce hoje criança, amanhã morre velho. Pronto. E o tempo permanece. O tempo tem o poder de mudar o estado de tudo o que existe dentro do Cronos. Tanto que nada está parado, tudo está em movimento. Tudo está em movimento. Até essa peça acrílica, os átomos que a compõem estão numa velocidade frenética. Os elétrons em torno do seu núcleo, desesperados. Então tudo está em movimento e tudo sofrendo transformação constante. De uma forma ou de outra, tudo se move, tudo se transforma. E dentro do Cronos, o tempo ele tem o poder de deixar as coisas sofrerem a sua ação, a ação do tempo. Deus, Ele nos capacitou com sabedoria para conhecê-lo, para desejar um Deus que habita no Kairos, no tempo eterno, onde o Cronos não influencia. O Kairos influencia no Cronos, mas o Cronos não influencia no eterno. Se aqui o tempo muda todas as coisas, no tempo eterno nada muda. Nada muda sem a decisão de Deus, sem a permissão e a ordem do Senhor, nada muda. Tudo se move segundo o seu querer. O próprio Cronos não age dentro do Kairos. O próprio Cronos não determina que o anjo está velho, que os 24 anciões ficaram idosos demais e precisam ser substituídos. Não existe o tempo do Cronos. Não existe o poder da mudança dentro da eternidade, mas dentro do tempo passageiro, tudo sofre mudança. Deus deu ao tempo, dentro do Cronos, o poder de mudar todas as coisas. E no Kairos, o tempo só muda de acordo com a vontade e o poder de Deus. As coisas se movem. As coisas passam. E tu começa a descobrir o que o autor de Eclesiastes falou. Vaidade da vaidade, tudo é vaidade, nada passa de vaidade. Vaidade da vaidade. O que era moda antes, deixou de ser. A tendência da moda dita a cor do tecido, a forma do cabelo, o estilo do sapato.
A tendência da moda agora diz até o que você deve comer, o que você não deve comer. Tanto que um alimento colhido da roça sem agrotóxico é menos saudável do que um suplemento alimentar agora. Nada passa de vaidade. Tudo é vaidade. Hoje de manhã eu estava aqui no culto, eu levei um susto quando chegou um casal. Já fazia alguns anos que eu não via eles, e a menininha deles era pequenininha. Quando chegou uma moça maior do que a mãe, eu disse, meu Deus. E Deus falou comigo assim, o tempo mudou ela. O tempo fez com que ela crescesse e se tornasse uma moça. Eu disse, meu Deus, que assustador. E o tempo, ele tem o poder de mudar tudo sobre a terra. Ele só não muda a palavra de Deus. Isso ele não tem o poder de mexer. Tanto que Davi, um dia quando estava velhinho, Davi ele citou uma frase célebre. Ele disse, olha gente, eu estava dando uma olhada por aí, analisando o meu reino, o reino que eu sou rei, que eu cuido, e eu percebi um negócio. Eu nunca vi um justo desamparado, nem os seus filhos mendigando pão. E ele começa dizendo assim, eu já fui moço e hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. O que Davi quis dizer? Aquele que apresenta diante de Deus com justiça, os céus responde e lhe confere as promessas. Se ele anda de acordo com aquilo que está escrito na palavra, as promessas se cumprem. Então ninguém rouba de um homem que é justo, não importando o sistema financeiro, não importando o momento do mercado financeiro, mas Deus prometeu que ao justo não lhe faltaria pão nem os seus filhos. Pronto. Então agora, se nós estamos no Cronos, o Kairos já está influenciando o Cronos agora. E agora nós pegamos o Cronos sofrendo influência do Kairos. Nós pegamos o tempo passageiro sofrendo influência do tempo eterno. E o que é pior, o tempo passageiro ele dita regras de mudança de tudo, começo e fim de tudo. Quando ele sofre influência do tempo eterno, quando ele sofre influência do Kairos, ele quebra todas as regras. Vocês querem ver uma frase célebre que nós usamos? Enquanto a vida, há esperança. Irmãos, você tem que crer, porque enquanto há vida, há esperança. E isso não é um ditado bíblico, nem um versículo bíblico. Isso não é um texto da palavra de Deus. Deus nunca mandou escrever isso, e nenhum autor escreveu isso. Enquanto há vida, há esperança. Onde é que está escrito na Bíblia? Os teólogos me ajudem. Sabe como é que está escrito na Bíblia? Enquanto há esperança, há vida. Chega na Bíblia, o Kairos influencia o Cronos e diz, se o Cronos diz enquanto há vida, há esperança, no Kairos da eternidade diz enquanto há esperança, há vida. Porque Jesus Cristo falou assim, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Então não precisa mais da vida, só precisa da esperança. Só da esperança. O tempo não muda isso em Deus. Eu não preciso mais da vida, eu só preciso da esperança. Porque se não fosse assim, quando Pedro orou por Dorcas, ela não tinha ressuscitado, ela já tinha morrido. Mas havia uma esperança em Pedro. Não, eu vou orar, ela vai ressuscitar, não havia mais vida. Então a esperança que é movida pela fé trouxe Dorcas à vida. Quando Jesus para à frente da boca do túmulo de Lázaro, 4 dias, já mal cheirando, as células, os tecidos em estado de putrefação. Senhor, já faz 4 dias, ele já cheira mal. Então não havia mais esperança neles. Mas havia na palavra, eu sou a vida. Ele disse para Maria, não, ele ressuscitará. Não, Senhor, eu sei. E está escrito que no último dia os mortos, Jesus olhou para Maria e disse assim, Marta, Maria, eu sou a vida, eu sou a ressurreição, a esperança está aqui, tira a pedra. Lázaro! E o Cronos sofre um abalo. O tempo que muda todas as coisas. O tempo que quando viu que aquelas células não recebiam mais oxigênio, não recebiam mais sangue, o tempo disse, está no tempo delas entrarem em estado de putrefação. Chegou a hora delas começarem a voltar ao pó. E aí chega o autor da vida, aquele que do pó tirou o homem, aquele que pegou a viúva de Sarepta e não deixou morrer de fome.
E a panela nunca acabou a farinha, e o azeite na botija sempre tinha. Onde há esperança, a vida, foi Deus quem nos ensinou. Muitos creram contra a própria esperança, e a sua sorte Deus mudou. Enquanto a vida, a esperança, não, para nós que cremos em Deus, enquanto há esperança, há vida. Enquanto confiarmos, existe uma chance de mudar a história. A esperança, ela é uma faísca que nos traz a vontade de continuar vivendo. A vida não gera esperança, a esperança gera vida, pela palavra de Deus. Nós precisamos entender que o que nós vivemos sobre a terra não é a realidade da igreja, não é a realidade do reino. Jesus falou que quando nós nos entregamos a Ele, nos tornamos sua igreja, nós nos assentamos com Ele nas regiões celestiais. Ele diz: eu tiro vocês do Cronos, coloco vocês no Kairos. Ainda que vivem no Cronos, ainda que vivem no tempo natural, vocês ministram, administram e vivem no sobrenatural. Vocês vivem no Espírito. Até porque na palavra está escrito que o homem natural não entende as coisas do Espírito, e o homem espiritual discerne todas as coisas, ainda que ele não é discernido por ninguém. É como se falasse: esse cara fora da casinha. E ele é mesmo. Crer contra a esperança, aliás, crer contra a própria vida, quando não há mais nada, é dizer assim: eu continuo confiando em quem prometeu. João capítulo 11, versículo 21 e 26, 25 e 26, desculpe. João 11, 25 e 26. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu nisso? Eu também creio. Tu crê nisso? Você crê nisso? Você tem que entender: o que está nos movendo não são as circunstâncias. Os que estão nos movendo é uma palavra, é um propósito. O que nos faz estar sobre a terra ainda como igreja é que ainda não encerrou o tempo da igreja. Nós estamos no Cronos, vivendo no Kairos, vivemos no Espírito, e Deus sabe que nós somos a sua noiva, preparada para Ele. Esses dias alguém perguntou assim: pastor, tu acredita em ET? Eu disse: eu acredito. Acredita mesmo que tem vida fora da terra? Claro que acredito. Meu, mas onde é que o senhor tirou esse fundamento? Olha para mim. Eu sou um cidadão dos céus, eu não sou da terra. Eu sou um ET, minha cara. Alô, estou voltando para casa. Eu não posso andar sobre a terra amedrontado com Cronos. Muito em breve vai sair uma notícia de um povo que desapareceu. E esse povo era humilde, que aqui muito sofreu. E esse povo é o povo de Deus. Onde está aquele povo barulhento? Kairos nos aguarda. Onde está que não se vê nenhum irmão? Alguém com voz de lamento vai dizer nesse momento: aquele povo foi-se embora para Sião. Onde está a juventude dessa igreja? Aí, ó. E as irmãs do ciclo
de oração. Lá clamavam, e as crianças que cantavam, eles também foram embora para Sião. Onde está? Alguém com voz, aquele povo vai-se embora. Você sabe o que é se mover no Kairos, mesmo vivendo no Cronos? Existe uma regra determinada por Deus. Deus deu poder para o tempo Cronos mudar todas as coisas, mas nós estamos dentro do Cronos vivendo no Espírito, quer dizer, no Cronos vivendo no Kairos. E isso é fantástico, porque quando Daniel é colocado na cova dos leões por causa dos homens que armaram contra ele, sendo ele mesmo amigo do rei, eles pegam Daniel para destruí-lo, porque não suportava aquele homem justo e honesto no meio de um país onde os corruptos não tinham vez. Conseguiram burlar tudo, induzir o rei ao erro, e o rei teve que jogar o seu amigo numa cova, e colocou ele na cova com leões famintos, e o rei selou a porta da cova com seu próprio anel. E no outro dia de manhã, o rei de manhã cedo não dormiu a noite toda, chorou a perda do seu amigo, do seu irmão, sendo Daniel um escravo na Babilônia. Lembra dele e seus 3 amigos? Era um escravo que se tornou amigo do rei, porque nunca viu um justo desamparado. E ele agora era um homem que era braço direito do rei. E o rei levanta no outro dia de manhã cedo e corre para a cova, e ele chega lá e ele arrebenta aquele lacre, ele abre e já berra: Daniel, meu amigo, por acaso o teu Deus te livrou? E Daniel lá embaixo diz: oh rei, meu amigo querido, salve o Senhor, tudo bem? Oh Daniel, não rei, me botaram numa cova dentro do Cronos, mas a minha prova eu sabia que não tinha engano, e o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Aquilo que era para ser morte com muita dor, Deus mudou a minha sorte, e o leão virou para mim um cobertor. E no Kairos ele ordenou: não toca no meu filho, não toca no meu filho. Ah, meu Deus, o tempo não tem poder e ação sobre a igreja de Cristo, só o Senhor tem poder. Por isso o tempo não dita as regras de nossa vida. A nossa esperança está em Deus, e a esperança é uma fagulha que gira a vida, na vida de um homem e de uma mulher de Deus. A Bíblia Sagrada declara no livro de Daniel que aqueles homens que armaram contra Daniel, o rei mandou jogá-los na cova, e antes que eles tocassem ao solo da cova, os leões os despedaçavam no ar. Porque eles estavam no Cronos, vivendo pelo Cronos, e havia encerrado o tempo deles. E o Cronos disse: a lógica é leão come gente. Aí Deus olhou para o tempo e disse: eles não vivem no Kairos, eles vivem no Cronos. Então aconteça o que o Cronos faria. Um homem sem armas dentro da cova de leões, ele deve ser morto por leões, comido inclusive. Então o tempo pode liberar. E liberou, e eles foram devorados. Talvez para você não pareça muita coisa, um anjo fechar a boca de um leão, mas o absurdo do absurdo acontece agora. Então, Josué capítulo 10, versículo 10. Se acha que fechar a boca do leão é fraco, pega agora Josué. E o Senhor os conturbou diante de Israel, e os feriu de grande ferida em Gibeão, e seguiu-os pelo caminho que sobe a Bet-Horon, e os feriu até a Zeca e a Maquedá.
E sucedeu que, fugindo eles diante de Israel a descida de Bet-Horon, o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a seca, e morreram, e foram muitos mais os que morreram das pedras da saraiva do que os filhos de Israel mataram à espada. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus à mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: um homem que se move no natural, de forma espiritual, é coisa de doido, é pau de bater em louco. Ele na frente de todo mundo, ele olha para o sol e diz: Sol, você está no Cronos. Deus te criou para governar o dia. Você tem um tempo de aparecer e se pôr. E tu, Lua, que Deus te criou para governar a noite. Você está no Cronos. Você tem um tempo para se pôr e para surgir. Mas eu me movo no Kairos. Se o sol se pôr, nós estaremos sós. Eles iam depor as armas e seriam mortos pelos amorreus. E um homem que se move no espírito, ainda que no natural, ele anda no sobrenatural. E o mais doido, que é muito legal, ele olha para o sol e diz: para, lua, para. E a palavra de Deus diz, versículo 13: e o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isso não está escrito no livro dos retos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se quase o dia inteiro. Uau! E o Cronos se afastou, o Kairos assumiu o governo, e disse: agora quem manda é o Senhor, aquele que lá no princípio tudo criou. E o sol e a lua se sujeitou. Porque um homem que se move no espírito falou: sol se detenha, lua se detenha. Era a única esperança de Josué, era que o dia não se findasse. A esperança é uma fagulha que gera vida. A esperança é uma fagulha que não dá lugar para a morte. Isaías 40, versículo 28. Isaías 40, 28. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá vigor ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os jovens certamente cairão. Os que confiam no Senhor, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Quem anda no Kairos, quem anda no Espírito, quem se move em Deus, não se cansa, não perde a esperança. Satanás e o tempo não destrói, sequer o desanima. Você tem uma ideia, a Bíblia Sagrada fala que quando Jesus Cristo ressuscitou, muitos dos santos que tinham sido enterrados naqueles dias foram vistos andando pela cidade. Quer dizer, homens e mulheres que naqueles dias morreram na esperança da ressurreição dos mortos, se levantaram do túmulo. Porque eles não morreram para vir a pó, eles morreram para ser levados ao céu. Está escrito, naqueles dias muitos dos santos que morreram naqueles dias foram vistos andando dentro da cidade. E não era fantasma. Os que confiam no Senhor. Só para os que confiam no Senhor. A esperança é uma fagulha que traz vida. Sabe, quando nós começamos a ver as circunstâncias e perdemos a esperança, quer dizer, o mundo passageiro, o mundo natural, o Cronos está determinando o nosso fracasso ou o nosso sucesso. Quando a nossa vista ela não está elevada aos céus, elevo os meus olhos para além. Quando eu não elevo meus olhos para além, quando meus olhos estão fixos sobre a terra,
Aí, por favor, se você acha que eu estou viajando na maionese, o teu lugar não é nessa casa. Pronto, se você não tem fé para crer, me perdoa. Se você queria uma palestra motivacional, você é um babaca maior do que eu imaginava. Porque palestra motivacional, elas são massagem baiacu. Palestra motivacional é massagem baiacu. Tu vai aqui, ó, vai coçando o bichinho. E tu vai coçando. Palestra motivacional é massagem baiacu. Ele fica grande, sabe para quê? Para dar impressão ao seu inimigo que ele é grande e não pode ser engolido. Só que depois ele tem que soltar oxigênio. E 3 dias depois da palestra motivacional, você está na mesma merda. Eu não posso falar porque eu sou pastor. Você está no mesmo buraco. Me perdoe, eu sou um pastor que eu prego fé, eu prego salvação, eu prego vida eterna, eu prego esperança em Cristo, eu prego mudança, eu prego cura divina, eu prego libertação. Não rola, não vai rolar. Não rola não. E fique tranquilo, tem pregadores do evangelho que são evangelistas. A palavra deles é uma palavra suave, e tem que ser daquele jeito, para os neófitos ou os não entendidos conhecerem. Mas que já são crentes, já de mais de um ano, nego, me perdoe, é arroz com feijão e ovo frito, para dar bastante gás, para eles botar para fora o que não presta. Porque, irmão, vamos voltar para a palavra. Porque eu ouvi alguém pensando, mas negócio de fé. Se eu pedir para levantar a mão, vir aqui na frente, tem no mínimo 50 pessoas que vão contar milagres de verdade. Milagres de verdade, no mínimo. Não, nós não cremos, nós vivemos. Crer é saber que existe, viver é estar dentro daquilo que foi dito. Nós vivemos isso. O que foi gerado no coração da igreja quase 2000 anos atrás foi uma esperança. Foi uma esperança. E nós guardamos essa característica. Nós continuamos confiando na promessa da volta dele. E não importa, meu papai pregava isso, meu avô também, eles morreram, mas morreram na esperança da ressurreição dos mortos. E eu não estou nem aí, eu vou pregar, se ele voltar, amém, estou subindo, e se eu morrer, amém, estou esperando. No problem. Eu preciso entender que a vida eterna é uma realidade, e eu vivo nessa esperança em Cristo. Guardo a minha vida para ele. Abacuque capítulo 3. Versículo 17 em diante. É um texto bem conhecido, cantado, dito em poesias. Abacuque 3:17. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas amalhadas sejam arrebatadas, e nos currais não haja mais vacas. Todavia eu me alegrarei no Senhor, exaltarei no Deus da minha salvação. Jeová o Senhor é minha força, e fará os meus pés como os das costas das servas, e me fará andar sobre as minhas alturas, para o cantor mor sobre os meus instrumentos. Sabe o que ele está dizendo? Ele está dizendo assim, gente, olha o que Abacuque disse naqueles dias. Olhem para mim, por favor, preste atenção. Ei, eu não me guio pela circunstância. Ele não está dizendo, ele citou aquilo ali como exemplo, ele não está falando que acabou as coisas. Não está dizendo que a figueira não deu fruto, não, ele estava num tempo bom. E todo mundo, mas será Abacuque que é assim com Deus? Abacuque, olha, gente, presta atenção. Ei, ainda que a figueira não floresça, quer dizer, não vai haver figo. Ainda que o fruto da videira minta, quer dizer, deu folhas, mas não deu a videira uva. Ainda que as ovelhas sejam todas roubadas, gente, israelita é criador de ovelhas. Ainda que as vacas do curral sejam retiradas, desapareçam todas, quer dizer, ainda que tudo em volta pregue contra a minha fé, a minha esperança continua em Deus. Todavia eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. E ele encerra dizendo, porque ele fará eu caminhar nas minhas alturas, aonde eu caminho. Ele, se eu continuar confiando nele, eu saio do Cronos, acesso o Kairos. Eu não caminho mais no natural, eu caminho no espiritual. Eu começo a viver algo que a ciência não explica, chamada
milagre. Chamada milagres. Quer ver uma coisa? Só levanta a mão. Quem passou por um milagre financeiro nesse último mês? Levanta a mão. Que Deus fez algo que era impossível e aconteceu. Se tu não crê, já tem mais de 50 pessoas levantaram a mão. Quem passou por um milagre nesses últimos 30 dias de uma ação do inferno contra a tua saúde, um ataque do inferno que Deus deu livramento, do jeito que veio desapareceu? Quem passou por isso aí? Pode levantar a mão. E posso perguntar muitas outras coisas. Quem teve uma situação de família, de casamento ou de filhos, que esses últimos 30 dias Deus mudou a história, Deus restaurou, Deus renovou a aliança? Quem passou por isso nesses últimos dias? Levanta a mão. Está cheio de gente que caminha no Kairos aqui, meu irmão. Está cheio de gente que caminha dentro dos milagres. Está cheio de gente que ainda a esperança está em Deus, a esperança está nele. Ele ainda responde, Ele é Deus. Eu nunca vi o justo desamparado, nem o seu filho mendigando pão. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Não tente entender Deus, porque você não vai conseguir. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem primeiro deu a Ele para depois receber? Mas pastor, tu acredita em milagre? Então vou fazer uma pergunta para você dentro da tua intelectualidade. Você é um milagre ou não é? Ou tu acha que tu é fruto do acaso? Papai e mamãe namoraram e eu nasci, foi por isso? Não. Talvez vocês devam conhecer um pouquinho de ciência. São milhões de esperma correndo freneticamente loucos para alcançar um objetivo que nem eles sabem, mas Deus colocou uma programação. Você tem que procurar um óvulo e você ser igual um doido. E em milhões de espermas, vencedor, campeão. Eu venci a corrida dos espermas. Fecundei um óvulo. Ah, meu Deus, essa é a nossa verdade. Essa é a nossa realidade de cada ser humano que está aqui dentro. A cor de sua pele, os seus cabelos desenhou cada detalhe com toque de amor. Aí ele coloca no código genético, diz: ele será moreninho, será clarinho, será loirinho, será magrinho, será gordinho. Ele terá olho claro, terá olho escuro, verde, castanho. Eu sou um milagre dele. A vida é um milagre. Ei, não é um óvulo ser fecundado por esperma. É alguém virar a chave e botar a vida dentro daquele lugar. Alguém dá partida num coração que nem existia. Imagina, o coração é formado e depois ele é às vezes por 120, 130 anos. Por que duvidar? O medo é a única coisa que pode nos impedir de viver o sobrenatural de Deus. Satanás não tem esse problema em gerar nós esperança. É só ele se calar. A guerra dele é para tirar de nós toda a esperança e colocar nós medo. Você pode estar sozinho em casa, se tiver tudo aceso, você está tranquila. Apaga as luzes de casa, você fica apavorada. No natural, mas na simbologia espiritual, onde a trevas ele governa. O medo é a única coisa que pode nos impedir de viver isso. Eu quero ir encerrando, porque nós temos Santa Ceia ainda. Primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 18 e 19. 1 João 4. No amor não há temor ou não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora
o medo ou o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Aí ele fala assim, ó, se você perdeu a esperança é porque o seu amor por Ele está falhando. É como se você duvidasse da fidelidade dEle, a sua palavra. Eu já vi gente cantando que Deus é fiel a mim. Não, Deus não é fiel a ninguém. A fidelidade de Deus está sobre sua palavra. E a fidelidade dele está sobre sua palavra, e quem está sob sua palavra desfruta da sua fidelidade. Jeremias capítulo 1:12. Vejas bem, eu, o Senhor, velo sobre a minha palavra para cumpri-la. Ele vela sobre a palavra. Isso. Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Quer dizer, a fidelidade dele está sobre sua palavra. E quando me coloco sob sua palavra, a fidelidade dele me alcança. Aí sim, aí eu posso dizer, Deus é fiel a mim, porque eu estou sob sua palavra. Os que confiam no Senhor renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão, subirão até as alturas. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. E ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da vida minte, ainda que as ovelhas desapareçam, ainda que o gado seja roubado, todavia eu me alegrarei no Senhor, porque Ele me fará caminhar nas minhas alturas. Ele vai cumprir em mim as suas promessas. A esperança é uma fagulha ou uma faísca que nos traz a vontade de viver. Para nós que servimos a Cristo, não é mais enquanto a vida a esperança. Isso é para quem não conhece a Jesus. Para nós conhecermos a Jesus é enquanto a esperança, a vida. Fique em pé comigo, por gentileza.